Fala galera, seja bem-vindo ao Tática Didática e no vídeo de hoje a gente vai entender a parte tática da vitória do Flamengo, muito importante, da vitória super importante que o Flamengo teve sobre o Juventude em casa. Venceu o Juventude por 3-1, dominou o jogo e se manteve vivo na disputa do título. Antes disso, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal, dar uma olhadinha no nosso clube de membros, que é o Tatiquista, e no final do vídeo, se você achar legal, dá uma curtida no vídeo, que quanto mais curtida, mais esse vídeo aparece para as pessoas e vai ajudando também bastante o nosso canal. Então vamos direto para a vinheta, que depois da vinheta tem muito conteúdo top. Bom, para a gente entender como que a partida foi acontecendo, a gente precisa falar primeiro de como o Flamengo tentou pressionar, de como o Flamengo dominou esse primeiro tempo. O Flamengo subia suas linhas de marcação, avançava o Pedro, avançava o Andrés Pereira e o Michael e o Kennedy. Então o Flamengo fazia uma linha de 3, o Pedro fazia um 1 e o Flamengo vinha com os laterais acompanhando os seus volantes. Então, praticamente, o Flamengo marcava num 2-4-3-1, tá? Essa marcação, o Juventude, para tentar quebrar essa marcação do Flamengo, o Juventude abria bastante, alargava bastante o campo, os seus laterais e os seus pontas, e encontrava muitos passes nas janelas. No início do jogo, a gente pôde ver que o Juventude encontrou uns 2 ou 3 passes nas janelas, que são esses intervalos que a gente está sinalizando com essa reta aqui, com essas setas. Então a gente vê que tem um espaço muito grande entre o Mateuzinho e o Thiago Maia, e também tem um espaço muito grande entre o Andrés Pereira e o Michael. E aqui na frente ainda tem o Kennedy, então tem mais um espaço grande aqui, que foi onde o jogador do Juventude encontrou uma ligação direta com o atacante do Juventude. O Juventude tentava achar esses passes para poder sair dessa pressão que o Flamengo fazia e poder tentar achar um contra-ataque, uma bola direta. Só que o Flamengo não deixava essas jogadas acontecerem, e quando o Flamengo tinha a posse da bola, o Juventude não conseguia realizar a pressão. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre a forma que o Juventude marcava, como é que as linhas estavam estruturadas, mas durante o jogo todo a gente encontrou o Juventude um espaço muito grande para os armadores do Flamengo, principalmente o Thiago Maia e o Ilharão, que junto com o Andrés Pereira, para mim foram os destaques da partida de hoje. Então a gente já identifica aqui 2 pontos que foram cruciais para esse primeiro tempo do Flamengo. A distância que os armadores tinham, eles estavam de frente com a bola no pé e tinham espaço e tempo para poder definir e decidir qual que era a melhor jogada, e o 2 contra 1 setorial, que a gente já consegue observar aqui, que exatamente nessa jogada o Mateuzinho ataca a profundidade e o Thiago Maia vira o jogo para cá, e o Kennedy já está com uma marcação, ou seja, aqui a gente vai ter o Kennedy e o Mateuzinho contra só o William Matheus, se não me engano, que é o lateral esquerdo do Juventude. Então, o Flamengo teve muita facilidade de encontrar essa jogada pelo lado direito. Teve tanta facilidade, o Kennedy estava num dia tão bom, o Kennedy realmente era um jogador que estava precisando de tempo, que estava precisando de confiança, e o Renato depositou essa confiança nele, que a gente pode ver que no primeiro lance, no primeiro momento do gol do Flamengo, o Kennedy está no 1 contra 1, a cobertura está chegando, mas ele tem a capacidade de fazer a leitura do jogo, de acelerar e temporizar no momento correto. No primeiro momento, ele temporiza a jogada, volta a jogada com o Mateuzinho retorna o passe para ele, e aí ele identifica a chegada do Pedro para fazer esse pivô, e aí o Pedro também, com a qualidade técnica que ele tem, encontra um passe de letra, ele ataca esse espaço nas costas do zagueiro do Juventude e encontra 1-0, o Flamengo abre o placar, estava melhor em campo, estava dominando o Juventude, e a equipe do Juventude dá uma sentida no gol.
No segundo, já um pouco mais à frente, no segundo gol, o Flamengo sai com o Léo Pereira. O Léo Pereira apresenta uma característica que é rara da gente encontrar até no mercado. O Léo Pereira que vem se desenvolvendo, vem melhorando, vem ganhando confiança também do Renato. O Léo Pereira arrasta a bola até o meio de campo, faz com que os jogadores do Juventude percam o foco, percam a referência do seu marcador e prestem atenção nele, porque ele está ganhando o campo. E aí entra a leitura de um dos jogadores, a gente pode falar que é um dos mais geniais com a camisa do Flamengo, que joga na lateral esquerda, que é o Felipe Luiz, de observar que como o Léo Pereira está arrastando a bola, ele vai poder se movimentar para um espaço, porque o seu marcador vai tentar pressionar o Léo Pereira. Então o Felipe Luiz faz a leitura do espaço, vem para cá, se movimenta para esse espaço, o Léo Pereira acha o passe nele e ele tenta dar um passe no Michael. O passe não sai perfeito, mas o Michael também faz uma leitura excelente antecipa o movimento que o jogador do Juventude vai fazer, rouba a bola e aí, com a velocidade que ele tem, ele encontra um passe que ele deixa o Pedro na cara do gol. O Flamengo faz 2-0, a equipe do Juventude não estava apresentando perigo, não estava conseguindo encaixar os contra-ataques, não estava conseguindo sair, não estava conseguindo fazer a saída de bola, nem as ligações diretas que ela almejava, né, que era o objetivo dela, de puxar esse contra-ataque. E aí a gente entra no momento que o Andrés Pereira quebra o tabu, quebra aquela maldição que tinha de o Flamengo não fazer gol de falta desde 2018 com o Diego. O Andrés Pereira faz um gol de falta incrível. Assim, o Andrés Pereira tem se destacado muito nas partidas e a gente observa muito que ele tem uma relação com a bola muito boa. Assim, ele virando o jogo, ele não é aquele jogador que faz aquela virada de jogo, que vai aquela bola que viaja muito e dá tempo da outra equipe balançar. Dele é um passe rápido. A gente pode observar também que ele é um jogador que ele não precisa de muito espaço, ou que ele não prefere voltar a bola no zagueiro, para o zagueiro dar no outro zagueiro, para chegar no outro lateral. Se ele tiver um espaço e ele observar que o lateral do outro lado ele vai inverter o jogo. Então o Andrés Pereira tem se destacado muito por isso. E aí ele faz um gol de falta, que era um gol de falta que a torcida do Flamengo já estava querendo há muito tempo, e que a gente já sabia praticamente, quem vem acompanhando já sabia que ia sair com ele, porque ele tem batido muito boas faltas, ele tem batido muito bem na bola, ele tem encontrado muito o travessão, a trave ainda, mas eu acho que os gols dele vão, conforme ele for pegando mais confiança, os gols dele vai começar a sair e ele vai parar de acertar essa trave. Aqui a gente demonstra mais um momento onde os armadores do Flamengo têm um espaço gigantesco. O Ilharão, para mim, ele, mais uma vez, eu acho que nos últimos 3 jogos ele tem sido ele foi um dos destaques do Flamengo. Como ele não faz gol, não tem não salva uma bola em cima da linha, né? Não tem esse melhor momento, assim, não está nos melhores momentos. Mas se você parar para analisar, parar para entender o jogo do Flamengo, você vai ver como o Ilharão é peça fundamental, como o Ilharão é peça-chave nesse time do Flamengo. Ele baixa entre os zagueiros, ajuda o time na saída de bola. Quando o time está com uma construção de jogo tranquila, como nesse caso, aqui o Andrés baixou, ele tem a percepção de fazer a leitura e criar exatamente um triângulo para os zagueiros para dar essa linha de passe. O Ilharão está fazendo uma cobertura quando o time está balançando, quando o time está fazendo a variação de corredor um pouco mais à frente, ele está fazendo a cobertura ofensiva. Então, assim, o Ilharão é o jogador hoje, para mim, é a peça-chave, é a peça fundamental para esse time estar funcionando do jeito que está. E aqui a gente vê como que ele se movimenta bem e como ele é um cara que encontra muitos passes que a gente chama nas janelas, né? Que é quando a equipe do Juventude está com a sua linha de 4 montada e ele acha esse passe aqui no Pedro. Ou seja, ele acha esse passe exatamente nesse intervalo, que era um dos intervalos que a equipe do Juventude estava se aproveitando do Flamengo também. Como a gente falou, como eu já falei, né?
a equipe do Juventude se postou num 4-4-2 durante a maior parte do tempo, só que na volta do segundo tempo, ela começou a encaixar melhor o seu 4-4-2. Ou seja, ela começou a não dar tantos espaços ao Flamengo encontrar tanto esses passes nas entrelinhas como nas janelas. O Flamengo estava com essa dificuldade, porque também o jogo estava 3-0, o Flamengo voltou numa intensidade de jogo um pouco menor, tentava girar mais a bola ao invés de dar passes mais retos, passes mais incisivos. O Flamengo girava mais a bola, então a equipe do Juventude encontrou facilidade nessa marcação. E aí a equipe do Juventude começou a encontrar alguns contra-ataques, começou a encontrar algumas finalizações de fora, teve uma finalização de fora que foi perigosa e chegou no escanteio e no lance de bola parada acaba encontrando o gol. O William Matheus sobe no primeiro pau, o Felipe Luiz não consegue acompanhar a movimentação dele, chega um pouquinho atrasado e o Juventude diminui o placar na partida. Nesse momento, com o Juventude crescendo um pouco na partida aí, fazendo esse gol, o 3-1, a gente acreditou que o Juventude fosse crescer na partida, mas essa não foi a realidade. O Juventude não conseguiu desenvolver o seu jogo, o Flamengo acordou, o Renato promoveu algumas mudanças, até para dar mais um gás, tirou o Kennedy, tirou o Pedro, que sentiu o joelho, que pode ser uma preocupação. Com a entrada do Vitor Gabriel e do Rodinei no lado direito, o Flamengo modificou um pouco o seu modo de jogar. Porque com o Kennedy tem esse corredor para trazer a bola para dentro e deixar o corredor lateral para o Mateuzinho atacar a profundidade. Agora não. Agora a gente tinha dois jogadores que tendem a atacar a profundidade, que têm a facilidade de atacar a profundidade no corredor lateral. E mesmo assim, o Juventude não conseguiu criar muitas dinâmicas para poder fazer essa marcação. Então a gente pode ver aqui mais uma vez que o Rodinei e o Mateuzinho estão num 2-1 setorial contra o William Matheus de novo. E se o Mateuzinho, nesse momento, o Mateuzinho poderia encaixar a bola na linha de fundo para o Rodinei, podia fazer uma outra movimentação, mas esse 2-1 é a situação que o lateral defensivo não quer encontrar, porque ele fica com uma dificuldade. Normalmente os pontas já são jogadores que no 1-1 têm a facilidade de ganhar pelo drible, pela velocidade. Imagina quando eles estão no 2-1. E aí o Renato continua promovendo mudanças quando o Flamengo volta a equilibrar as ações da partida, volta a melhorar na partida, e ele coloca o Lázaro no lugar do Thiago Maia, que estava cansado, e ele coloca o Lázaro de meio de campo, ao invés de colocar o Lázaro na ponta, e coloca o Andreas Pereira para segundo volante, que talvez seja a posição onde o Andreas Pereira mais vai jogar com o retorno do Arrascaeta. Então, o Flamengo volta a dominar as ações, o Juventude não consegue armar os contra-ataques do Flamengo. O Andreas Pereira baixando e o Lázaro como meia, é um jogador que tem se destacado no Sub-20, se eu não me engano, ele é o jogador com mais assistências do Sub-20, ou seja, ele tem boas participações diretas em gols, e isso vem ajudando muito a equipe do Sub-20. Então o Renato testa o jogador nessa posição, e ele é um jogador que se apresenta muito com o jogo, ele tem um jogo associativo muito bom. Então quando você faz esse tripé de Andreas Pereira, Lázaro e o Ilharão, você tem três jogadores que sabem jogar muito bem com a bola no pé, dois jogadores que têm um jogo associativo muito forte, que são o Andrés e o Lázaro, e você mantém a estrutura da equipe, você mantém o estilo de jogo do Flamengo, que é dominar esse meio de campo com jogadores de qualidade. Depois disso, a equipe ainda promoveu mais algumas mudanças, como o Bruno Viana de volante, o René na lateral esquerda. Eu acho que essas duas mudanças são mais para dar ritmo de jogo e minutagem para os jogadores do que propriamente para fazer alguma variação tática, para testar alguma coisa como esse tripé que eu estou demonstrando. E o Flamengo conseguiu conquistar os 3 pontos que são fundamentais, porque o Atlético também venceu a sua partida de 3-1 e abriu uma vantagem muito grande, mas o Flamengo não deixou essa vantagem ser aberta, continua com 2 jogos a menos do que o atual líder e mais o confronto direto para poder, quem sabe, aí alcançar esse tricampeonato do Brasileirão. Fico por aqui, amantes do futebol. Até logo.